Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa última aula. Puxa, que bacana a gente poder chegar ao fim aqui com a graça de Deus, né? E recuperar um pouco só para a gente ganhar o contexto aqui. Na aula anterior, a gente viu algumas situações na vida de Abraão, inclusive aquela que muita gente considera o ápice, né, da vida dele, que foi a prova que Deus fez pedindo para Abraão sacrificar o filho Isaque, que, para efeitos da promessa de Deus, era o único filho dele. Humanamente ele tinha outros filhos, na verdade tinha, a gente vai ver hoje inclusive sobre isso, mas Abraão é provado e, como a gente comentou, ele foi aprovado, certo? Ou seja, Abraão passou no teste. E é engraçado, porque eu até apontei isso. Quando você lê a narrativa, fala que Deus provou Abraão, mas na hora que ele estava sendo provado, ele não sabia que era uma prova, né? Ou seja, não sabia que a intenção de Deus, e certamente foi uma das coisas que ele aprendeu muito. A gente viu também a morte de Sara. Sara morreu na aula passada, e quando ela morreu, Abraão foi lá e comprou uma sepultura. Se vocês lembram, quem não estava aqui pode recapitular aí, é um episódio também bem conhecido lá, lê Gênesis 23, 24. Ele compra uma sepultura onde ele enterra Sara e a gente vai ver isso hoje, ele mesmo vai vir a ser enterrado e várias pessoas relevantes do clã e da descendência de Abraão vão ser enterrados lá na caverna de Macpela. E a gente comentou sobre o significado de Abraão comprar aquela sepultura. Alguém lembra desse significado? Lembrando, Abraão veio lá de Ur dos Caldeus, certo? Da terra distante e tal, e ele foi lá na terra prometida, em Canaã, a terra apontada por Deus, e lá ele era um nômade. É uma coisa incomum para a gente hoje, mas a gente consegue mentalizar, fazer esse link. Ele era um cara que estava... A gente viu vários locais, Hebron, lá perto dos filisteus, mais ao sul, lá em direção ao Negueb, ou seja, cada hora não, mas assim, durante... Talvez passasse alguns anos, ele saía, levantava acampamento e ia para um outro... Ou seja, Abraão não tinha raiz em lugar nenhum ali, tá? Ele era um nômade. E a compra dessa sepultura é um sinal de que, olha, e é muito comum, quando você morre, a gente comentou isso, você ser enterrado na tua terra natal, certo? Ou seja, então a compra daquela sepultura falou, aqui é a minha terra natal, tá? Não natal no sentido de que ele nasceu lá, mas aqui é a minha raiz, é aqui que eu estou criando raízes. E isso já vem num contexto, como a gente comentou, acho que há 2 ou 3 aulas, de uma preparação de uma passagem de bastão, porque a Sara já morreu, ele não está ficando mais novo, ou seja, obviamente ele era muito inteligente e sabia que a hora dele estava se aproximando. Então, ele está preparando o terreno. Outra situação onde a gente percebe isso claramente é naquele pacto que ele faz com Abimeleque, porque Isaac era novo ainda, ele sabia que ele ia sair. Lembra, Abraão é um camarada que se dava bem com os vizinhos, tipicamente, e só por isso ele conseguiu prosperar, humanamente falando, tá? Ou seja, teve o aspecto de saber lidar com aquele clã enorme que ele tinha lá, que poderia ser visto como uma ameaça. Então, o pacto com Abimeleque é meio que para criar um pouco de condição. Lembra que era o pacto que abrangia os filhos e os netos deles, um acordo lá para se tratarem bem. Então, ele está começando a passar o bastão aí para o filho dele, muito alinhado com a promessa de Deus, certo? E no final da aula passada a gente começou a ver um outro aspecto dessa passagem de bastão, que foi
delegaram a missão para um servo que não é citado nominalmente, mas eu não vi ninguém contestar que seria Eliezer, né? O Eliezer, o Damasceno, que é o cara que se juntou ao clã lá atrás, quando eles passaram por Damasco a caminho, saindo lá de Arã, indo para Canaã. Tá? Então isso a gente viu no final da aula passada, vocês lembram do episódio lá? Ou seja, ele chama o servo lá, bota a mão embaixo da minha coxa aqui e jura que você vai procurar uma esposa para o meu filho, não aqui, mas você vai voltar lá na Mesopotâmia, lá na minha parentela, que ficou lá, pelos motivos que a gente falou. Olha, o povo daqui é muito degenerado, é muito ímpio. Não que na Mesopotâmia fossem santos, mas ainda existia na parentela lá algum resquício de conhecimento de Deus, certo? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada, e hoje a gente vai ver o restante da missão do servo e o desfecho da história de Abraão. Ok? Prontos para começar? Vamos começar com uma oração, e eu vou fazer referência aqui a tantas pessoas que, assim como Abraão, né, às vezes a gente não entende os planos de Deus. Né? Tô lembrando especificamente da situação do Abidênego aqui, acho que quase todo mundo deve estar sabendo, né? Ele está numa situação muito crítica no hospital. Enfim, mas seja feita a vontade de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse domingo tão bonito aqui. E vimos aqui, Pai, pedir as suas bênçãos para nós. Agora que vamos abrir a Tua palavra, Pai, procurar entender um pouco mais da vida do Teu servo Abraão, Pai. E assim como ele, muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem, Pai, mas confiamos no Teu santo amor, Pai, no Teu sublime amor, amor que motivou o Senhor a dar o Seu próprio Filho em nosso resgate, Pai. Então, tem misericórdia, Pai, daqueles que estão precisando agora da Tua mão, do Teu consolo, da Tua proteção e, eventualmente, da cura divina, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia aí, em Gênesis 24. A gente viu até o versículo 9 ou 10, que foi justamente a missão que Abraão delegou para o servo dele. E aqui, apesar da gente, o texto aqui que eu já coloquei, né, o título que eu dei para esse trecho de Gênesis 24, é que a gente tem uma noiva recém-casada aqui, olha lá que beleza, que boa ilustração para a nossa classe. O título é Rebeca, tá? Então aqui Abraão, ou o servo de Abraão, está à procura de uma noiva, né, de uma futura esposa. E agora, ao contrário das festas de casamento, e a da Mari não foi diferente, onde a noiva... Ninguém fala da roupa do... Alguém lembra da roupa do Jean? Ninguém lembra. O sapato dele e tal, ninguém lembra, né? A gravata, como que era. Mas esse capítulo aqui, a noiva não é a figura central. A figura central é um negócio que a gente já fez menção aqui, que é a providência divina. Eu acho que vai ficar claro aqui ao longo do texto. Então vamos ler aqui o texto de Gênesis 24, de 10 a 27. Eu estou projetando aqui, vou ler aqui da tela mesmo. Tá? Isso aqui é a NAA, talvez você tenha uma versão um pouco diferente aí. Vamos lá. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelhar, que já chegou, né? Entre 10 e 11 tem certamente umas 2 semanas pelo menos. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão.
Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responda, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. Que coincidência, né? A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu, beba, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, Rebeca, né? Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor, com S maiúsculo, teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Quem é mulher aqui sabe que pulseira de 120 gramas é bastante, né, gente? Não é aquela fininha não, tá? Na verdade, 60 gramas cada pulseira, não é? Dá para casar, né? Em seguida perguntou, diga-me, de quem você é filha? Porque o servo, está escrito de quem que é, mas o servo não sabia, né? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou, temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ele já sabia que Naor era irmão de Abraão, então ele pensou consigo lá, né? Bingo! Deu tudo certo. Vamos lá, vamos dar uma destrinchada aqui no texto, embora ele é um texto que está... o significado dele está bem ali na superfície, mas vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, no versículo 10, só para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo em alguns detalhes. No versículo 10 é falado que nos preparativos ele pegou quantos camelos? 10, gente, é camelo para chuchu, tá, gente? Porque o camelo leva muita carga, né? O camelo certamente leva muitas dezenas de quilos de carga aí, tá? Aí não é citado, mas ele não estava sozinho, porque fala mais para frente no texto que tinham pessoas acompanhando ele. Por que ele precisava dos 10 camelos? O que fala o texto? Para levar e para trazer, porque fala, ele estava levando presentes, ele estava levando parte. Gente, ele está procurando uma noiva. Ia ter lá uma... Por trás disso tem uma transação comercial, o tal do famoso dote. Tá? E se tudo desse certo, a noiva ia voltar com ele. Tá? E a noiva ia voltar sozinha, ela lá com a malinha de bordo, né, para não pagar, não despachar. Não é, gente, entendeu? Então, gente, era uma pequena comitiva lá, e obviamente não tinha como um cara sozinho levar 10 camelos, como antes tinha, sei lá, 3, 4, 5 pessoas com ele, no detalhe, tá? E ele está indo lá para casar, para arranjar noiva, e ele tinha a procuração para casar. Versículo 11, que chegou lá no final do dia, que eu brinquei, que coincidência. Não é coincidência isso, né, gente? O fato dele ter chegado lá, ele não programou, assim, isso é uma viagem de 2, 3 semanas, ele não programou o horário que ele ia chegar lá. Ele chegou lá justamente no horário hiper conveniente, e muitas vezes a gente não percebe, não é, a providência de Deus
agindo na nossa vida nesses pequenos detalhes. E aí, no 12 a 14, aí ele faz uma oração. Certamente foi uma oração. Tem duas orações nesse texto aqui. Essa primeira que ele faz consigo mesmo, ela é uma oração pedindo o quê? Olha a referência que ele faz no 12 e no 14. Olha lá, ó. Olha lá no texto. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Tá? Ele sabia quem era Abraão. Ele tinha noção da relevância de Abraão, das promessas de Deus. Então ele tá pedindo, ele não está pedindo nada para ele mesmo. Ele está pedindo algo, fazendo... E a gente aqui, muitas vezes na igreja, e felizmente a gente é ensinado a orar com base na Bíblia, com base nas promessas de Deus. Não orar o que eu quero, não. Olha, aqui está cheio de promessas, está cheio de informação. Para o nosso servo Eliezer aqui, ele tinha alguma informação do relacionamento de Deus com Abraão. E é isso que ele usa como base para a oração dele. Então ele faz referência, tem esse link com Abraão e com o pacto que Deus tinha com Abraão. Tá? Um detalhe interessante aqui é que, vocês lembram, a uma certa altura do campeonato, Abraão chega para, na época era Abrão ainda, ele chega para Deus e ele faz meio que uma reclamação, que olha, eu tenho tantos bens aqui, e não tinha nem Ismael ele tinha na época. Lembra que o Abraão fala? Quem vai herdar tudo isso é o Eliezer. Tá? Era esse cara aqui. Ou seja, esse cara aqui, em algum momento da história, ele estava bem na foto do ponto de vista humano. Tá? E com a chegada de Ismael e depois de Isaac, obviamente caiu a ficha que ele não ia herdar nada. Talvez ele fosse bem remunerado por Abraão, mas ele não ia herdar nada. Isso daí não impactou, tá? Certamente Eliezer era um camarada muito temente a Deus, tá? Enfim, não era um invejoso, um amargurado aí, né? E aí o que ele pede na oração dele, tá? Ele não pede nada demais. Eu quero que a moça que venha vestida, né, com luz fosforescente, que tem uma nuvenzinha andando em cima dela. Não, que cai uma pomba, pouse na cabeça dela e uma voz do céu indique essa é a futura noiva e tal. Não, ele pede coisas normais, tá? Agora, normais, mas também não assim que qualquer coisa. Por exemplo, não seria normal qualquer moça falar com um estrangeiro, dar água para os camelos. Aqui tem um detalhe, tá? Não sei se tem algum zootecnista, alguém aqui da área, mas um camelo bebe muita água. Muita água. Eu vi falar de 70, 80, 90 litros de água. E esses camelos estavam viajando. E quantos camelos ele tinha? 10 camelos. Faz as contas aí. E repara que ela desceu a fonte, porque normalmente a fonte não era assim que nem poço, que você puxa aqui, não, tinha que descer para pegar água lá embaixo. Então desce, sobe e tal, desce, sobe, ou seja, faz as contas. O comentário aqui foi assim, se fosse hoje em dia, Isaac ia ficar solteiro, tá? Porque era água para chuchu, tá, gente? Enfim. Ele chega na hora exata, lá aparece, ele terminou de orar, aparece a Rebeca aí. Então, versículos 15 a 21, né? Ou seja, o servo nem acabou de orar e surge Rebeca. Tem algumas passagens que falam sobre essa questão da prontidão de Deus ao responder às nossas orações. Tá? Não vamos lá, até porque a gente tem bastante coisa para cobrir hoje, mas se você quiser anotar, Isaías 65, 24 fala o seguinte: antes de clamarem, eu responderei, a Deus falando, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Tá? Ou seja, Isaías 65, 24. Tá? Uma outra, em Mateus, essa mais comum para a gente, Mateus 6,8 fala o seguinte: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Isso é Jesus falando, tá? Tem uma outra ocorrência em Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 23, onde um anjo recebe uma ordem para atender o pedido de Daniel em
quando Daniel começou, o anjo vai lá falar com Daniel, fala, olha, eu vim aqui para atender o teu pedido. E o anjo fala o seguinte, olha, a hora que você começou a orar para fazer o pedido, eu já recebi a ordem para vir aqui te atender. Tá? Enfim, de novo, a Bíblia dá muitas dicas sobre como orar. Tá? Enfim, o fato é que o fato de Rebeca aparecer lá não é uma coincidência, isso é providência divina. Aqui no versículo 16 traz uma descrição de Rebeca, ou seja, ela era bonita, era virgem, e ela era trabalhadeira, tá? Despachada. Atleta também, né? Para carregar lá. Exatamente, exatamente. Na verdade, a vida daquele povo da época lá trazia já consigo hábitos, né, que deixava a pessoa mais fit aí, né? É interessante o aspecto cultural aí, né? Porque nos dias de hoje, provavelmente Eliezer estava com a equipe dele com homens, né? Certo. Esses homens desceriam para pegar água nos dias de hoje, né? Rapidamente fariam isso. Exatamente. No entanto, eles pararam porque eles esperaram que a moça fizesse. E tinha talvez um trato lá, porque eles eram estrangeiros, né? Ou seja, talvez eles nem tivessem direito de pegar água, que o poço não era deles, tiveram que pedir permissão, né? Enfim, e olha, aproveitando falando dessa questão de cultural, olha o respeito dela no 18. Ela respondeu, beba, meu senhor, quando ele pede para beber água, beba, meu senhor, e prontamente baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber, ou seja, certamente ela era uma moça respeitosa, digamos assim. Então, ou seja, ela fala com um estrangeiro lá, mas chama ele de senhor. Olha, quero uma certa distância aqui, tá? E tratando com respeito. Aí no 19 e 20 a gente já falou da prontidão, né, isso lembra muito aquela mulher virtuosa lá de Provérbios 30, 31, não sei se é 30, 31, mas que fala lá que ela provê, cuida de todo mundo da casa dela, ou seja, esse é o retrato aí de Rebeca. Enfim, no 21, o servo tá notando, já viu uma moça bonita, viu que era virgem e tal, tudo aquilo que ele pediu de sinal de Deus na oração que ele fez em silêncio tá acontecendo, era quase que bom demais para ser verdade, né? Só que aí ele vai dar uma investigada um pouco mais a fundo, né? Ou seja, estava com toda a pinta de que Rebeca era a resposta de Deus. A primeira impressão foi muito boa. E ele vai investigar agora da família dela, né? Ou seja, o homem observar 21 em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camaradas, o homem pegou um pendente de Deus presentes para ela e tal, em seguida perguntou, diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai? Então, o que o servo de Deus está testando aqui? Porque Abraão tinha pedido para pegar uma esposa da gente da parentela dela, né? Aí, de novo, ele já começa a dar os presentes, e quando ele descobre aí que ela é de fato, né, é neta do irmão de Abraão, né? Aí ele tem a certeza, tá? Ele tem a certeza de que aquilo lá não era uma coincidência, né? E qual que é a reação dele aí no 26 e 27? Aqui sim é uma oração pública, tá? Que você vê que ele se prostra em terra. O que é essa oração? Essa é uma oração de reconhecimento, tá? Ou seja, ele está reconhecendo aqui a providência divina. O que aconteceu, gente? Não teve nenhum milagre aqui, certo? Não teve ninguém que transformou água em vinho, ninguém que veio voando nas nuvens. Foi todas as coisas que qualquer pessoa observando essa cena aqui de longe, olha, gente, não aconteceu nada demais, tá? Mas agora, o contexto em que se dá isso daqui claramente tem o dedo de Deus. E por isso que eu falo, tá? Ou seja, o destaque aqui desse trecho não é a noiva, tá? Mas o destaque aqui é a providência de Deus. Há algumas curiosidades. Aquela primeira oração que o servo faz em silêncio é a primeira oração de alguém pedindo orientação a Deus, direção a Deus na Bíblia, tá? E, enfim, ficam esses nuances aqui do texto, tá?
uma das lições para a gente é que Deus responde às nossas orações. A outra lição que a gente pode tirar daqui é para a gente ter uma certa cautela quando a gente pede sinal para Deus, tá, gente? Não é sempre que Deus fica fazendo essas coisas aí. Ó. Nem sempre as experiências relatadas na Bíblia dos servos de Deus são um paralelo para a gente. Mas no caso aqui foi a maneira como Deus indicou para o servo quem que seria a escolhida. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Está claro aqui o que está acontecendo? Bom, então, o que a gente tem aqui? A gente vai para a sequência agora e ver o casamento em si. Tá? O casamento de Rebeca. Você falou, casamento? Por que casamento? Casamento não foi quando ela encontrou Isaac? Vocês já leram por esse texto aqui? Que hora que acontece o casamento? Tem muita gente que usa esse episódio da vida de Isaac, porque depois, só dando um spoiler do que vai vir, quando ela chega lá, Isaac olha ela olha Isaac, eles vão lá para a tenda e falam que foi consumado lá, eles foram se deitar, tá? Não foi lá o casamento foi aqui que a gente vai ver agora. Tá? Esse aqui é o primeiro, a gente já teve o primeiro caso de bullying registrado, lembra de Ismael com Isaac? Agora a gente tem o primeiro casamento por procuração. Alguém já ouviu falar de casamento por procuração? Eu conheço de alguns que já aconteceram. Tá? Isso aqui é um casamento por procuração. E a gente vai ver que aqui tem todos os elementos de um casamento. Tem o pedido, tem a autorização da família, tem o dote, tem uma festa e tem até um consentimento da noiva com o casamento. Então, o que foi? A última que apita é a noiva. Né? Até o consentimento. Mas naquela época era assim até hoje, tá, gente? Eu trabalhei uma época com indianos, tá? E eu vi várias situações. Eu lembro de um camarada que trabalhava comigo, e naquela época lá nos Estados Unidos, ele falou, não, eu estou pensando no ano que vem, pedir para o meu pai arranjar alguém para casar comigo. Tá? Gente, eu estou falando, isso foi em 1997, era um cara, um indiano que trabalhava com tecnologia da informação lá na Califórnia, ou seja, era um contexto super moderno, digamos assim. E ele estava falando, não, e a conversa surgiu sobre isso porque ele tinha comentado, não sei se do casamento da irmã dele ou de um amigo, então ele ia para a Índia para participar das festas, e até hoje na Índia, vocês já viram festas, que às vezes aparece na TV, mas na vida real eu já vi festa do cara me mostrando assim, o cara com quem eu trabalhava, como que era o casamento. E não estou falando de gente que é milionária, não, estou falando de gente normal, gente como a gente. Dias e dias e dias de festa. Eles vão para um hotel e a gente, aquelas roupas bonitas, cheio de coisa lá. É assim, ou seja, é uma cultura muito diferente. Tá? E eu já estive na Índia lá, não sei se a sociedade, eu diria que a nossa sociedade é mais desagregada do que a sociedade deles. Tá? Enfim, até hoje existem casamentos assim, eu não diria que é uma maneira tão ruim de casar. Fala, Luciano, você que já casou uma filha aí. Casou com a alemão. Minha mãe foi casar com uma libanesa. A cultura árabe é assim também. Né? Primo com prima, minha tia é casada com meu tio que é primo, são primos de outra família lá, então eles se arrumam também, os árabes, né? Principalmente não os cristãos, o árabe cristão existe, mas os muçulmanos é impressionante, eles casam entre eles, primos ali. Olha, eu terminei de ler um livro do Tim Keller, e ele fala bastante disso. Sobre casamento. Ele defende ainda isso. Ele fala que talvez ainda seja a melhor forma, o casamento arranjado. Bom, vamos deixar esse tema para o Ministério de Casais e tal. Mas assim, eu entendo perfeitamente o que ele fala, tá? Perfeitamente. Quando os pais eles têm o rumo certo Sim. ele vai impedir que haja um jogo desigual, né? Então o casamento arranjado é para isso, né? Enfim. Mas vamos olhar o que aconteceu aqui. Vamos ler aqui a partir do 28, vamos ler até o 33.
E a moça, bom, o servo aqui já estava crente que estava certo para ele que ela era a noiva. Vamos ver, perceba nas entrelinhas a reação da moça. A moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Labão entra na história. Labão vai ser um personagem que vai aparecer outras vezes mais para frente em Gênesis, tá? Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã. Eu falei, não era a pulseirinha, entendeu? Se fosse a pulseirinha, ele achou no chão lá, qualquer um deu, tal. E ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava, onde o servo estava, e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse, entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora, já preparei a casa e o lugar para os camelos. Tá? Labão é uma peça, né? Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse, não vou comer enquanto não disser o que tem a dizer. E Labão respondeu, diga. Vamos ver, ou seja, de novo, o significado está bem na superfície aqui, mas vamos ver alguns aspectos que são interessantes. Primeira coisa que você nota aí, ou seja, a gente vai ver o servo encontrando a família agora, né? Fala casa da sua... Por que fala casa da sua mãe e não casa do seu pai? Não, também, isso não deixa de ser verdade, tá? Mas lembra, ele tinha muita poligamia. Então, o pai tinha, às vezes, 2, 3 casas, cada um, ou tendas, cada um com a sua esposa. Então, cada um no seu quadrado aqui. Então, ele foi na casa da mãe, porque era lá que estava lá a parentesca desse lado da família aí, tá? E Betuel, então, que era o pai de Rebeca, poderia muito bem ter outras esposas e concubinas. A outra coisa interessante aqui fala de Labão. Labão era quem? Irmão, ele não era o pai, mas cita que Betuel está 2 ou 3 vezes aqui. Aqui é um pouco de especulação, tá, gente? Pode ser que Betuel talvez fosse doente, incapacitado. O fato é que Labão assumiu a liderança ali da família, tá? E já aparece, vocês até riram aí, esse traço de caráter de Labão, que era um cara interesseiro. O texto diz explicitamente que cresceu os olhos dele aí quando ele viu as joias e já estava pensando no dote aqui. Ele já tinha sacado o que estava acontecendo aqui, né? Lembrar, tá, que muitos anos depois, Labão aparece novamente aqui na narrativa de Gênesis, na história de Jacó, né? Ou seja, que é o filho da Rebeca, quando vai fugido lá do enrosco que ele teve com Esaú, né, ele vai justamente ficar lá, e Labão dá uma bela de uma enrolada, mas isso fica para a próxima aula. Tá? Mas enfim, Labão vai correndo encontrar o servo, tá? E eles vão todos lá, juntos lá para a casa da mãe de Rebeca, certo? E ele fala... imagina, ele sacou a situação e de fato os povos lá da região são muito hospitaleiros. Então, pô, os caras chegando de viagem, um camelo, cansados, o máximo que eles fizeram foi tomar água, tá? Mas olha, traz comida, descarrega os camelos e tal, vamos fazer uma refeição, vamos ter uma confraternização aqui, porque vocês estão cansados aí de viagem. E o servo fala, olha, obrigado e tal, mas antes da gente comer, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Foi isso, assim que terminou o texto, ou seja, o servo tá ansioso, digamos assim, para falar. Tá? Tem outro detalhe aí no 31, que obviamente Labão está interessado aí, tem segundas intenções. Mas justiça seja feita, a maneira como Labão se
dirige ao servo. Qual que é a expressão que ele está usando aí? Bendito do Senhor. Tá? Isso daí denota um mínimo de conhecimento de Deus. Lembra, a gente já falou, ali eles estavam miscigenados, já tinha muita coisa, tinham deuses lá, que a gente vai ver mais para frente na narrativa de Gênesis, não nesse curso, a gente já viu no próprio episódio lá de Jacó, dos deuses que Raquel esconde. Ou seja, era um negócio meio confuso, mas tinha um mínimo do traço de conhecimento da revelação de Deus, motivo pelo qual, tá, Abraão pede para buscar uma pessoa lá, porque, olha, algum conhecimento tem, ou seja, e, obviamente a ideia é estabelecer algo em cima desse mínimo conhecimento, ok? Enfim, então lá na casa, o servo falou que a prioridade dele aí era ter uma conversa importante, e vamos ver então o que o servo vai querer falar. Ok? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. No 34. Então, o servo, né, ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. Então aqui a gente começa a ver o pedido de casamento, digamos assim. Tá? O servo aqui está argumentando, começando a fazer a argumentação dele de que ele está ali para procurar uma noiva, mas por trás de tudo isso existe um Deus. Tá? E o servo aqui é um ótimo vendedor, digamos assim. O que esse servo... Aliás, isso daqui na literatura judaica, lembrando, para os judeus, tudo isso que a gente está estudando, eles têm como palavra de Deus também, ou seja, é Bíblia para eles. Tá? Na literatura judaica existe até uma figura legal, digamos assim, por isso que eu falei de casamento por procuração, que é chamado de, não sei se a pronúncia é assim, shaliach, ou shaliach, tá? E esse é o primeiro caso de um shaliach, é um emissário com poderes estabelecidos, e por isso a analogia com procuração. Então, isso é o que esse servo, ele está falando em nome de Abraão. Tá? E o que ele falou aqui nesses breves versículos? Falou, olha, o sogro do noivo é famoso e poderoso, tá? É muito rico. Nas entrelinhas, ele não falou discretamente, ele também está falando, olha, porque eles sabiam, ou iam saber em breve, que Abraão é o irmão mais velho de Naor, que é o vô da noiva. Então, se você fizer essas coisas, o noivo deve ser um caquético lá de 90 anos de idade, certo? O que ele fala aqui? Que o filho nasceu quando a Sara era bem velha. Os caras estão fazendo, o cara ainda é um bom partido, não é o velho caquético que quer arranjar E ele herdou tudo, ele é o filho único, vai ficar com toda a herança. Os caras estão vendo, 10 camelos, cheio de joia. Gente, o servo é um ótimo vendedor, cara. O servo está vendendo aqui. Essa questão da idade, né? Ou seja, se os pais são muito velhos, houve um tempo para acúmulo de riqueza. Então, assim, isso que vai dar... E até tira uma pulga atrás da orelha, né? Pô, porque se o cara é tão... O filho dele, o cara é tão bom partido assim, por que não casou até? Falei, não, mas o cara... A vida só foi dar o filho para Abraão quando ele tinha muito idade. Ou seja, o cara é novo, não é que o cara é encalhado lá, de repente o cara é fedido, alguma coisa. Não é nada disso, não, né? Enfim, o que acontece aqui, tá? Ou seja, tem muitos argumentos convincentes aí, certo? E aqui ele vai fazer, então, formalmente o pedido de casamento, tá?
Eu pulei aqui, deixa eu ver se foi aqui que eu pulei, espera um pouquinho só. Eu estou indo para o 49, deixa eu ver se eu me perdi das minhas notas. Tem do 37 a 41 a gente não vai ler isso, ele repete toda a conversa que teve com Abraão e depois do 42 ao 48 ele repete a conversa que teve recentemente, ali horas antes com Rebeca. Depois a gente vai pular isso daqui só, senão a gente não vai conseguir terminar o texto, tá? Então, gente, aqui, vamos ler do 49 ao 53. Aqui é o servo falando. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam. Ó, Betuel está aqui, tá, gente? Isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Segunda vez que ele faz isso. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Está aí o motivo dos 10 camelos. Ele tinha levado um monte de coisa, até vestido tinha lá na bagagem. O que a gente está vendo aqui? Basicamente, o pedido de casamento, certo? No versículo 49, aqui é um pedido formal de casamento. É como se ele tivesse falado, ó, depois de tudo isso que eu falei, está muito claro que Rebeca é escolhida de Deus para casar com Isaac, filho do meu servo e herdeiro da promessa. Eu estou aqui como representante legal de Abraão para fazer esse contrato de casamento, mas isso só vai acontecer se vocês concordarem com isso. Então eu pergunto, vocês concordam? Basicamente, se a gente fosse falar no nosso idioma, era isso. Era exatamente isso que ele está falando. Versículo 50, aqui é o pai e o irmão falando, né? Ou seja, a gente não tem nada a favor nem contra. Mas, basicamente, eles estão dizendo, está muito claro para a gente que isso é coisa de Deus. Ou seja, o que importa a nossa opinião se isso é algo que vem de Deus? Leva a noiva segundo a palavra de Deus, tá? E aqui tem um detalhe, tá, gente? Aqui, Rebeca não foi formalmente consultada ainda, tá? Mas a atitude dela, até esse momento, dá toda a pinta de que ela vai aceitar, gente. Concorda? Ela saiu correndo lá para casa, apresentou, ou seja, recebeu os presentes, correu para contar para a família, tá? No 52 aí você vê o servo reconhecendo novamente a mão de Deus, tá? Os presentes aí para Rebeca, presentes para toda a família, ok? Então, novamente, gente, a gente está percebendo claramente a ação de um Deus soberano na história, tá? Tem uma frase que eu gostei aqui, achei muito interessante, que existe de um dos autores com que a gente tem se consultado, que há uma harmonia perfeita, mas também muitas vezes inexplicável entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, aí incluídas as nossas escolhas, porque teve várias escolhas humanas aqui, certo? Ou seja, teve preparativos, tem muita coisa no plano humano, digamos assim, que aqui aconteceu, tá? Mas existe uma harmonia e nós não vamos entrar nesse mérito de soberania, porque isso daí os teólogos vêm literalmente há milênios tentando decifrar isso daí, mas por isso que nessa frase ele fala que muitas vezes é inexplicável esse entrelaçar da soberania humana com a responsabilidade divina. Mas é isso que está acontecendo aqui. Então tem um pedido formal de casamento e uma resposta positiva da família, ok? Enfim, na sequência a gente vai ver
o casamento e o encontro de Isaac com a Rebeca. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Vamos ver a sequência. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo. O Senhor com S, né, maiúsculo. Me tem levado a bom termo na jornada, deixem que eu volte ao meu senhor. S minúsculo é o Abraão. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Aqui tem uma cena, um novo ato, né? Antes dos 62. Ora, Isaac veio de Beer-Lahai-roi porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Vamos dar uma olhada então o que tem de informação, detalhes aqui que a gente pode aprender com esse texto aqui, tá? Enfim, teve o pedido, teve o aceite da família. No 54 a gente vê o quê? A festa de casamento, tá, gente? Ou seja, eles sentaram, lembra? O servo não queria comida, não. E quando sentou para comer já foi para celebrar o casamento. E como a gente falou na primeira parte, um casamento naquela cultura lá era uma festa que se estendia por muito tempo. Mas nos 50, aquele mesmo senso de prioridade que o servo falou: olha, antes da gente sentar eu quero conversar, teve alguma festa, mas já aquilo que a gente ia se estender, ele já fala: olha, preciso ir embora. Por quê? É o senso de missão, gente. É o senso de missão dele, o mesmo que ele demonstrou. Agora, ele faz isso de maneira respeitosa. Repara que ele pede permissão. Olha, ou seja, ele entende a cultura, ele entende que aquilo que ele está fazendo, ele está meio que cortando, né, abreviando demais uma celebração. Isso mostra certamente respeito com aquela família. Aí tem a questão lá dos 10 dias, que pode ser: não, a gente quer festejar mais, ou a gente quer um tempo para, poxa, foi despedir com calma e tal. E talvez Labão esteja aqui querendo receber um pouco mais de dote. E, sim, a gente não é claro aqui o motivo aí, mas podem ser todos esses verdades, né? E no 56, o mesmo servo que ele é respeitoso com a família, você vê que ele também é firme na posição: não, eu preciso ir embora. Ou seja, eu estou aqui numa missão, tá? Isso faz parte do plano de Deus. Meio que nas entrelinhas está dizendo: olha, se você ficar me detendo aqui muito tempo, você está detendo o próprio plano de Deus, você está tentando o próprio Senhor, tá? E aí, no versículo 57, eles querem consultar Rebeca, certo? O que está escrito aí na Bíblia de vocês? Vamos chamar. Aqui tem duas possibilidades, gente. A primeira possibilidade seria: vamos consultar ela se quer casar ou não quer casar. Mas
Provavelmente não é isso que está aqui, tá? Porque já estava meio que definido, já meio que estava festejando já o casamento. Então, provavelmente, a maioria dos comentaristas entendem isso como é o consentimento dela para sair assim imediatamente, para a data da viagem, tá? Enfim, né? É uma coisa que não está explícito, tá? Ela diz sim para sair imediatamente, o que obviamente significa um sim para o casamento. Você não vê em momento nenhum algum tipo de rejeição da Rebeca, muito pelo contrário, ela parece estar super animada com isso. E aqui tá, eu diria que implícito, quase que explícito, que Rebeca estava alinhada com a vontade de Deus. Ou seja, para ela também estava muito claro que por trás disso não foi só tirou a sorte grande na loteria. Não foi isso que está acontecendo. Tá? Ela demonstra ao longo de todo esse texto aqui uma determinação, num certo sentido, até parecida com a do sogro dela, Abraão. Lembra quando Abraão, Deus o chamou para ir para Canaã? Ele também teve que cortar laços com a parentela dele. Tá? Ela demonstra, porque ela vai cortar laços com a parentela dele. Sim, da noite para o dia, ela vai largar a mãe, o irmão, o pai, e vai para uma outra terra, que ela nunca viu na vida. Ela casar com um camarada que ela não conhece, tá? Ela tem pouquíssimas informações, enfim. Mais uma evidência aqui de que ela seria a matriarca ideal. Marcelo, numa sociedade patriarcal, se o casamento não ocorreu, ela não seria consultada, ela teria que obedecer ao pai. Sim, sim. E se o casamento foi efetivamente, ela também teria que obedecer às ordens. Sim, ela iria de cara amarrada, mas iria. Consultar ela é algo assim totalmente contrário à cultura da época. Mas enfim. Aí estão se preparando, né? Aqui no 59 são citadas dois grupos. A ama de Rebeca, tá? Que mais, a gente não tem essa informação, mas se você for olhar mais para frente em Gênesis aparece, o nome dela é Débora, tá? Débora, ama de Rebeca. Mas também é citado um pouco mais para frente que ela tinha servas. De novo, o motivo dos 10 camelos. Lembra que a gente comentou? Para trazer coisa e para levar. Agora vai voltar Rebeca, Débora, fala em servas, não fala, não sei se é 2, 3, ou seja, mas sei lá, no mínimo 3, 4 pessoas além dos servos, e certamente ela tinha lá a bagagem dela, as roupas dela e tal. Das servas, mesma coisa, tá? Ou seja, ainda bem que tinha os 10 camelos. No versículo 60 a gente vê a bênção que a família de Rebeca dá para ela. É uma bênção que cita aí mãe de milhares, que os descendentes dela iriam tomar posse das cidades. Essa bênção ecoa a mesma bênção de Deus para Abraão em Gênesis 22. Aqui, muita gente acha que o servo comentou sobre essas coisas com a família, falou, olha gente, deixa eu te falar a relação de Deus e o que Deus mostrou para o meu servo Abraão. Isso. E aqui a família dela falou, olha querida, você é que vai ser o protagonista, e por isso que fala, você vai ser mãe de milhares, ou seja, não é porque eles receberam essa revelação de Deus, mas ouviram isso do servo de Abraão, afinal ele estava ali contando lá, certamente teve muita conversa nesses momentos que eles passaram juntos lá, tá? Aqui Rebeca, então, é o momento em que ela é inserida no plano de Deus, na promessa de Deus. E esse aqui é o último, essa bênção é o último ato do casamento, tá? Enfim, terminou o casamento, partida para Canaã, tá? Lembra que eu comentei isso? Era uma viagem de 2, 3 semanas. A pequena comitiva vai lá para a Terra Prometida e no 62 aparece Isaac, tá? Esse lugar aí com esse nome difícil de falar, olha lá, no 62, ora, Isaac veio de Beer Lahai Roi. Isso daqui
Beer, pode ser beer de cerveja, né? Era uma fonte. Esse aqui foi aquele local onde o anjo encontrou Agar. Está com segundas intenções, né? É o mesmo lugar, que é um pouco para o sul ali de Hebron, onde Abraão estava. O que provavelmente está acontecendo aqui? Isaac já tinha lá, já era um jovem adulto, tá? A gente pode colocar assim, ou seja, ele estava cuidando lá da parte do rebanho num canto, ele já tinha meio que separado de Abraão, cada um morava numa região, tá? Então, ele morava um pouco mais ao sul, mas tinha ido, fala aí, visitar o pai dele. Não é isso que está falando no texto? 62, 63? Ou seja, fala que Isaac mora... Isaac veio de Beer porque morava na terra do Negueb. Ao tarde, Isaac partiu para meditar no campo. Tá implícito aqui, né? Que ele tinha ido visitar Abraão. Tá? Onde é que fala isso? Ele foi até a tenda da mãe. Isso e tal, exatamente. Ou seja, isso daqui não está acontecendo lá no Negueb, está acontecendo lá em Hebron, onde Abraão, na casa do pai, tá? Provavelmente Isaac foi visitar o pai, é uma coisa que está implícita aí no texto, tá? Mas será que ele já nessa época não era casado com a Quetura, que aí ele deveria morar? A gente vai falar disso daqui a pouco. Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Enfim, o fato é que Isaac está lá no acampamento do pai, tá? Vai dar uma volta no campo e está lá meditando. Ninguém sabe o que ele está fazendo no campo. Talvez ele estivesse pensando na vida, talvez ele estivesse chorando a morte da mãe dele, que aconteceu não faz tanto tempo assim, tá? Talvez Abraão tenha contado da missão que o servo foi fazer, ele estava lá esperando alguma coisa. O fato é que Isaac está lá no acampamento do pai e ele levanta os olhos e vê uma caravana chegando, tá? Da mesma maneira que em Padã Arã, lá o servo levanta os olhos depois da oração e vê Rebeca, ele também está lá no campo orando, lá levantou os olhos e também viu Rebeca. No 64 fala que ela desce do camelo, e aqui quem estuda o original do hebraico disse que o verbo aqui denota uma agilidade, ou seja, lembrar que a Rebeca era despachada, né? Ela é atleta e tal, ou seja, não fala, botar um banco, não, ela pulou do cavalo, botou o véu, um sinal de respeito, quando ela descobriu quem que era, e... Oi? Camelo. Um camelo é alto para burro, né? Mas a menina lá era serelepe, né? E aí o servo no 66, você vê que ele dá um relatório da viagem. Certamente não foi só isso que ele falou, tá? Mas, ou seja, o resumo, tá aqui tua mulher e aqui teu marido. E aí o casamento é consumado. E como eu falei, tá, gente? Aqui é a hora que se consuma o casamento, mas o casamento em si aconteceu lá atrás, dias, 2, 3 semanas atrás, tá? Lá foi que foi firmado um pacto. E uma coisa que chama atenção, que fala no versículo 67 que chama a atenção de vocês sobre Isaac em relação a Rebeca? Ele a amou. O amor pode vir depois do casamento, gente. Recentemente a gente ficou sabendo de uma pessoa criada em igreja e tal, e que disse que virou para o marido e falou que não ama mais e saiu do relacionamento. Parece que até que já tem um outro engatilhado, tá? Já está amando o outro. Então, eu não amo mais não é motivo para dissolver um casamento, tá? Amor é algo que se aprende, amor é algo que se desenvolve. Se não fosse assim, qual o sentido da orientação em Tito 2, 3-6? As mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos. Como é que você ensina alguém a sentir alguma coisa? Tá? Enfim, aqui Isaac amou Rebeca, é uma prova de um amor autocêntrico, tá?
Enfim, e no final do versículo 67 a gente também tem uma informação relevante que dá um pouco de... joga um pouco de luz no sentimento de Isaac. Lembrando, Isaac foi um camarada que era filho único para todos os efeitos, né? E que a mãe tinha morrido há pouquíssimo tempo. Tá? Então, no final de 67 mostra um pouco da misericórdia de Deus, dizendo que com isso Isaac também foi consolado pela morte da mãe dele. Ok? Dúvidas desse texto? Comentários? Tranquilo? Eu ia perguntar se essa palavra que amou, o original é o quê? Você sabe? Não sei. Mas acho que é o mesmo amor. Não é o amor eros. Mas se bem que está em... Então, não está em grego. Não está em grego para a gente saber se é eros ou se é filéu, tá? Vamos lá. Vamos então para o nosso último. Vamos ter que dar uma corrida aqui da morte de Abraão, tá, gente? Enfim, Abraão... Repara que Abraão... Faz tempo que Abraão não aparece em cena, né? Mas o fato, e aqui a gente vai tocar na questão de Quetura, Abraão teve filhos naturais com as suas concubinas, e isso era um costume daquela região, né, daquela época, muito embora o herdeiro e continuador da promessa tenha ficado muito claro ao longo de toda a narrativa de Gênesis que era Isaac. Tá? Então, mas existiam lá as esposas secundárias, concubinas, mas eram tratadas de maneira diferente. Então, o que o texto aqui de Gênesis 25 fala? Né? Ele fala dos descendentes de Abraão. Aí, ó. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joksã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Aqui, se você for ter trigêmeos, tem uma boa sugestão, tá? Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi, aquele que a gente viu no capítulo anterior. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão. Aí fala toda lá uma lista de descendentes de Ismael, tá? Fala lá do 17, os anos da vida de Ismael foram 137, morreu, foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos, que era uma das profecias aí. Então, vamos ver rapidamente aqui o que está acontecendo. Primeiro, fala aí dos descendentes de Quetura. E apesar de no versículo 1 falar que Abraão casou com Quetura, não é isso que está escrito aí? Não sei se todas as versões usam essa expressão. Desposou, casou, dando a ideia de que ela seria uma... Porque você tinha a esposa principal, a esposa secundária, mas você tinha também concubinas, tá? Apesar de usar isso daí, que daria a impressão de que ela seria uma esposa secundária, se você for olhar lá em 1 Crônicas 1:32, lá ela é descrita como concubina. Fala assim: quanto aos filhos de Quetura, vírgula, concubina de Abraão, vírgula, esta deu à luz. E aí os mesmos que estão citados aqui são citados lá em 1 Crônicas. Então o status
de Quetura, ele é meio que incerto. Qual que era o ranking dela, digamos assim, no nível de possíveis companheiras de uma pessoa, tá? Mas a maneira como os filhos são tratados aqui, que não recebem nada de herança, só recebem alguns presentes, dá a entender que ela pendia mais para concubina. Tá? E aqui, fazendo menção à sua pergunta, ao seu comentário, possivelmente, muito possivelmente, esse relato aqui não está em ordem cronológica. O que eu quero dizer? Possivelmente, Quetura não se casou ou se uniu a Abraão, seja lá o status que é o dela, somente depois da morte de Sara. Por que isso? De novo, é possível, não está claro, a gente está um pouco no terreno da especulação. Não teve tanto tempo assim entre a morte de Sara e a morte de Abraão. Teve 30 e poucos anos aí, tá? Mas primeiro, Abraão já era bem velho. E aqui fala que ele teve 6 filhos com Quetura. Então, talvez não tenha tido tanto tempo assim. Outra coisa que fala no texto é que ainda em vida, ele mandou os filhos da Quetura para longe, tá? Não era bebezinho, ou seja, não foi que ele morreu e eles eram tudo que... Não, teve tempo de ter os filhos, eles crescerem e tal, e serem mandados para longe, tá? Outra coisa, o servo, quando encontra Rebeca, ele relata que Isaac era o único herdeiro, tá? Então, possivelmente, essa separação dos filhos de Quetura ali do clã foi anterior a isso. Enfim, de novo, gente, a gente está no campo da especulação, não é algo relevante, nossa, que inerrância, não tem nada a ver, ou seja, pode muito bem ter sido um pouco diferente daquilo que a gente está, mas pelo que a gente consegue extrair do texto, o versículo 1, talvez uma melhor tradução, e aqui não vou entrar no mérito, o que estava lá no original, teria, em vez de Abraão casou, Abraão tinha casado com Quetura, e isso daí aconteceu meio que em paralelo, tá? Mas, só para dúvida, na NVT, tá? Abraão se casou outra vez. Então, mas aí o cara já... Aí já parece que é meio que transliteração, né? Porque aí ele implica na tradução, mas eu não vi nenhum comentário de que haveria outra vez no original, tá? Mas enfim, e por que estaria fora da ordem cronológica? Esse trecho que a gente está vendo, gente, é o epílogo da história de Abraão. E se você for olhar a estrutura do texto, o que você vê aqui? Você vê que parece que tem uma moldura, né? Ou seja, você tem a parte central do texto, que é a morte de Abraão, e você tem do lado de cima os descendentes de Quetura, que foram filhos de Abraão, na parte de baixo os descendentes de Ismael, que são também filhos de Abraão, aqui grudadinho com a morte de Abraão, o herdeiro, mas assim, olha, aqui eu estou emoldurando a vida. O que foi a vida de Abraão? Olha, ele teve filhos com essa daqui, teve filhos com esse daqui e tal, ele morreu, mas o herdeiro está aqui. Então, ou seja, esse seria um racional de por que está colocando essa... Já que eu vou falar que ele morreu, não vou deixar de falar de uma coisa importante aqui, que ele de fato teve uma concubina e teve outros filhos com ela, tá? Então essa é um dos racionais aqui, tá? Enfim, tá, aqui novamente está claro aí nos versículos 5 e 6 a questão de Isaac, né, como o filho da promessa, e você percebe, não está explícito no texto, a providência de Abraão tomou para evitar problema para Isaac, tá? Por exemplo, fala que deu presente, já tinha mandado Ismael, lembra? Já tinha deserdado e tal. Para os filhos de Quetura, fala que deu presentes e mandou os caras para longe. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo doação em vida para evitar problema no inventário, gente. Se traduzir para século 21. Está fazendo doação em vida, está aqui a tua parte, isso daqui vaza, tá? E
o meu único herdeiro aqui, lá vai ser inventário, eu já fui inventariante, filho único, tá? É bem mais simples quando tem irmão. Certamente vocês já viram, não sei se muito perto ou não tão perto, mas vocês já viram irmão brigando por, ainda mais, quanto mais dinheiro larga, mais briga tem, tá? E Abraão, como a gente está vendo, tinha bastante. Então imagina só o que ia rolar se ficasse todo mundo vivendo ali, de discussão com quem fica com quem, tá bom? Outra questão relevante aqui dele mandar para longe também tem a ver com a terra. Ali, a terra prometida, ali quem vai ficar? Isaac. Isaac... Exatamente, falou, cara, nada desses caras ficar brigando, não, a terra aqui é da descendência de Abraão, enfim, novamente aqui a gente vê Abraão, aí o patriarca, preocupado em criar um ambiente de paz, na medida do possível, para o filho dele, tá? Você vai ver que o problema da família dele foi dos filhos, né? Mas aí, coitado, Abraão não podia fazer nada, tá? E aqui fica uma lição pra gente, tá, gente? Ainda mais vocês que, como eu, já fizeram 30 anos de idade, né? Eu quase fiz 2 vezes, né? A gente... É bacana preparar a morte. Nem todo mundo tem chance, né, de fazer isso, mas... Preparar a morte é bacana, tá? Evita dor de cabeça para quem você deixa, para quem fica, né? Aí a gente vê aí do 7 ao 11 a morte de Abraão, né? Que obviamente é o centro da narrativa. Abraão morreu com 175 anos. Tem essa expressão no versículo 8 de que ele foi reunido ao seu povo, tá? Aqui é a ideia hebraica aí de que ele foi para junto dos seus antepassados no mundo dos mortos, que eles chamam de Sheol, tá? Então Sheol não tem um sentido de se é céu ou inferno, nada disso, mas é onde estão os mortos, sem entrar no detalhe. Então todo mundo vai para o Sheol, seja qual seja o destino depois dessa vida aqui. E se você fizer as contas... Se ele morreu com 175 anos, quando ele foi para Canaã, quanto que ele tinha? Quem lembra? 75. Ou seja, ele ficou 100 anos peregrinando em Canaã. Tá? É bastante tempo, né? Ou seja, ele ficou bem mais da metade da vida dele peregrinando ali naquela terra. No 9 tem uma informação bacana, né? Ou seja, a morte dele reuniu pelo menos 2 dos filhos. Não fala nada dos filhos de Quetura, mas fala de Ismael. Então Ismael veio pro sepultamento, confirma aquilo que eu já tinha adiantado, né? Onde ele foi sepultado, na caverna de Macpela, mesmo lugar lá que Sara tinha sido enterrada. A gente viu isso na aula anterior. E o versículo 11 também merece um destaque grande, tá? Ou seja, deixa eu tirar esse negócio aqui. No versículo 11, olha aqui, ó. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, o filho dele. Isaque morava perto lá de Beer-Lahai-Roi. O que é isso aqui, gente? Avancei demais aqui. Aqui é definitivamente a passagem de bastão. Tá? É a confirmação de Isaque como portador da promessa. Lembra quantas vezes Deus apareceu para Abraão e falou, ó, eu vou te abençoar com isso, vou te abençoar com aquilo, eu vou fazer isso, daí eu vou te abençoar, e eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Aqui Deus está abençoando quem? Isaac. Então, ou seja, ó, agora o bastão está contigo, tá? Obviamente, Deus já tinha abençoado Isaac. A gente acabou de ver com o episódio de Rebeca quantas bênçãos de Deus, tá? Mas aqui é a expressão, tá? Tá expresso, se você é advogado, né? Tá expresso no contrato que tá marcada a transição para o novo patriarca. Ou seja, morre um patriarca, mas a bênção não é para o patriarca, tá? É para toda a descendência dele.
fala aí, tem a narração aí, o relato dos filhos de Ismael. A gente já tinha visto essa informação, a questão dos 12 príncipes, eles estão nomeados, isso daí tá confirmado que ele foi estabelecido diante dos seus irmãos, como a gente já tinha visto anteriormente, que ele podia ser tanto que ele estava morando próximo, mas a questão da hostilidade aí, tá? Fala a idade com que ele morreu, usa a mesma expressão que também foi reunido ao seu povo. Aqui não tem nada demais, aqui basicamente é uma maneira poética de dizer que o camarada faleceu, tá? Enfim, concluindo aqui, e a gente caminha aqui para a conclusão da nossa aula. Se você for fazer as contas aí, tem muito pouca informação dos últimos 35 anos da vida de Abraão. O último relato, se você fizer a conta da idade dele, onde ele aparece na história, é quando ele mandou o servo buscar a Rebeca lá, né? E isso fazia no mínimo uns 30 anos já. Tá? E é uma coisa interessante isso, tá? Nem todos os dias da nossa vida são marcantes, certo? A Bíblia já falou que ele morreu em boa velhice, então talvez de fato ele tivesse meio que aposentado, né? Talvez bem tranquilo lá, sem nada muito marcante acontecendo na vida dele. Isso me chamou um contraste com a nossa sociedade atual, né? Parece que tudo não, mas muita gente, tudo que faz posta lá no Instagram, né? Ou seja, o que comeu, onde que viajou, onde que... enfim, talvez sirva de reflexão para a gente, tá? Outro comentário que eu faço, também aí pensando em algumas lições, e quando a gente estava dando o título aqui da aula, eu acabei colocando essa frase que está embaixo aqui: enfrentando as circunstâncias da vida com fé e temor. Mas isso daí foi uma tentativa, até um certo ponto frustrada, de trazer um conceito que eu vi numa pregação de um pastor chamado Charles Price. Eu imagino que vários de vocês conheçam bem inglês, mas o título da série de sermões que ele pregou na vida de Abraão era Living by Faith on a Rocky Road. Então seria vivendo por fé numa estrada atribulada, né, cheia de pedras. Que eu achei muito interessante, que é um ótimo resumo da vida de Abraão, né? Ou seja, não foi uma vida tranquila, foi uma vida de muito problema, pisadas na bola dele, da Sara, mas é um camarada que, como diz lá em Hebreu, viveu a vida esperando a pátria superior, né? E aqui a gente tem que lembrar, né, que assim como nessa passagem de bastão de Abraão para Isaac, está muito claro que sai um patriarca, entra outro patriarca, mas a promessa é a mesma, o Deus por trás da promessa é o mesmo e não mudou, e é o mesmo Deus nosso, tá? Então, se a gente fosse fazer uma conclusão, e aqui eu estou pegando emprestada aí uma frase do Charles Swindoll, lembrando, tá? Um dos livros que a gente usou aqui, deixa eu ver se eu puxo aqui só para fazer jus a ele, né? É esse do lado direito aí, né? Abraão, um homem obediente e destemido, tá? Do Charles Swindoll. Então, essa é uma frase do livro dele, que eu achei pertinente para a gente encerrar a nossa aula aqui, tá? A história de Abraão é a nossa história. Ao nosso modo, cada um de nós é um nômade. Tal como esse grande homem de fé, somos chamados a embarcar em uma grande jornada espiritual rumo ao destino que Deus nos mostrará. Assim como ele, nós também podemos escolher ser plenamente convencidos de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Então, como foi com nosso pai na fé, seremos declarados justos com base em nossa confiança no Senhor. Então, acho que é um
Se eu pudesse passar uma lição para a gente aqui dessa classe, nossa, foi perfeita, foi providência divina. Esse é meu recado para vocês por fim. Então, vá em frente e Deus abençoe sua vida.